Olá, crianças, boa tarde. Hoje, 3, né? 3 de junho já. E nós vamos hoje ter aula de ciências. Depois das aulas puxadas aí de matemática, hoje nós vamos ver um pouquinho de ciência e um pouquinho de matemática, que tá meio estressante, né, gente? E de antemão já vou dizendo a vocês que essa semana, daqui para sexta-feira, eu vou postar outra aula de ciências, que é finalizando o livro. E na terça-feira nós teremos uma revisão. Eu ainda estou resolvendo se vai ser uma live ou se eu vou gravar a aula, tirando algumas dúvidas de vocês em relação à fração. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, gostaria que vocês enviassem no meu WhatsApp, que tirasse foto das páginas, entendeu? E começasse a socializar aí as dúvidas, que eu sei que existem as dúvidas, porque trabalhar, como eu falei desde o início, fração à distância é meio complicado. Era bom aí o corpo a corpo para a gente poder ir tirando essas dúvidas aí, mas tudo bem. À medida que vocês forem tendo as dúvidas, vocês vão enviando para mim essas dúvidas e eu vou montar uma aula em cima dessas dúvidas para a gente trabalhar na terça-feira. Então, segunda-feira eu começo com o livro português. Na terça vai ser revisão de matemática, só sobre fração. Quarta, quinta e sexta, horário normal, aula normal com assunto já novo do livro. Então, quem não foi ainda buscar o livro, vocês vão precisar do livro novo, tá certo? Mas vamos à nossa aula de hoje e vamos começar fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana se cumprindo, né? Estamos na metade da semana e eu creio que vai terminar tudo bem em nome de Jesus, tá certo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então vamos continuar firmes e crendo, né? Que Deus vai cessar essa guerra. Que aos poucos nós vamos voltar às nossas rotinas com um novo normal, né? Um normal entre aspas. Não vai ser um normal, a gente vai ter que passar um bom tempo convivendo com esse vírus, né? Tentando assim nos livrar dele, cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, que é muito importante também, que a nossa imunidade esteja bastante firme para nós podermos vencer aí esse vírus. Então, para a gente começar, vamos pegar o livro, o caderno, né, do aluno e vamos fazer a correção da aula passada, que se encontra na página 14. Então, nós falamos a semana passada sobre a puberdade, né, e hoje nós vamos falar sobre a reprodução humana, mas vamos corrigir as atividades que foram para casa desse assunto. Então, na primeiro quesito aí da página 14, nós temos aí duas imagens de uma criança e um adolescente, e faz as seguintes perguntas. Em que fase da vida estão Rafael e Danilo? Então, Rafael está na infância e Danilo está na adolescência. Qual deles está na puberdade? Danilo está na puberdade, né? Porque a gente sabe, a gente estudou que a partir da pré-adolescência, as meninas um pouquinho antes, né? A partir dos 9 anos, os meninos demoram mais um pouco, a partir dos 10, 11 anos, começa o período da puberdade. Então, esse jovem tem 18 anos e ainda está em amadurecimento, em período também da puberdade. Cite pelo menos uma mudança corporal que você percebe ocorrer entre duas fases da vida retratadas. Então, observem que o crescimento, né, é uma das principais características visíveis, que está relacionado também ao desenvolvimento muscular, das massas musculares, né, a massa óssea também. Então, a gente vê aí bem nítido aí o crescimento. Aí depois vem aparecimento de barba, de pelos pubianos, né, de músculos mais definidos, entre outras as que pode ser observado a partir das diferenças de idade. A primeira menstruação ocorre na puberdade. Danilo passou por uma mudança. Por quê?
Então, não, né? Essa mudança aí de menstruação não é para os meninos. Essa mudança acontece para as pessoas do sexo feminino. Então, Danilo aí ele vai passar por outros tipos de mudanças dentro do período da puberdade, mas que não ocorre a menstruação, claro, e só no sexo feminino. No segundo, Massaru explicou a Anitta as mudanças pelas quais eles passaram quando atingiram a puberdade. Sobre esse período da vida, Massaru disse corretamente que... Então, são duas lacuninhas que vocês vão marcar aí, e se vocês não marcaram corretamente, vocês vão marcar agora. Dura pouco tempo, mas não tem uma idade exata para acontecer. Então, essa primeira aí está correta. Então, a puberdade ela pode acontecer com 9 anos, com 8 anos. Tem os períodos precoces também, né? Isso vai de acordo com o desenvolvimento e o organismo de cada pessoa. Então, a primeira já é para marcar o primeiro X. E a terceira questão, que é a fase de preparação para a fase adulta e para a reprodução. Então, a primeira e a terceira são os que vocês vão marcar X somente. Então, é nessa fase que vai passando pela puberdade que as moças e rapazes vão se preparando seus organismos, seus órgãos genitais, internos e externos, para assim se preparar para a reprodução humana. Por que as frases que você não assinalou na atividade anterior estão incorretas? Então, a segunda frase não está correta porque na puberdade ocorrem mudanças apenas físicas, não é verdade, biológicas também, físicas e biológicas. A quarta questão, essas mudanças ocorrem entre a infância e a fase adulta? Também não, acontece na fase da infância para a adolescência. Vocês vão consertar aí. As mudanças ocorrem da mesma forma para o sexo masculino e feminino? Também não. É diferente para o menino e é diferente para a menina. Cada um tem um tempo e cada um se desenvolve de maneiras diferenciadas. Então, vocês podem aí corrigir essas três questões aí com suas palavras, de acordo com o que eu expliquei. Utilizando as palavras do quadro a seguir, escreva um pequeno texto que caracterize a adolescência. Então, é uma sugestão, né? Também é pessoal. Você vai usar no seu textinho aí, falando sobre puberdade, mudanças físicas e emocionais, rápidas e significativas. Falar sobre o corpo e também sobre a reprodução. Então, vocês podem criar aí uma frase, umas 3 frases envolvendo essas palavras. Um parágrafo de uma explicação, também aí vai ser pessoal. Cite uma mudança emocional que ocorre na puberdade. Então, por exemplo, comportamento. Às vezes a gente chama que os adolescentes eles são os aborrecentes, porque é uma fase muito delicada, onde os meninos e as meninas eles ficam mais sensíveis, eles estão ainda num período de descoberta do seu próprio corpo, eles estão no período de descoberta do mundo externo, para o seu mundo interno, né? Então, não é, assim, uma fase, digamos, fácil, né? É uma fase que tem que ter muito diálogo, tem que ter uma orientação sexual, né? É por isso que a partir dos 10 anos as escolas já estão tendo essas educação sexual básica, né? Que vocês precisam saber para poder lidar com a mudança do seu próprio corpo. Então, existem vários problemas. Por exemplo, a criança, quando ela deixa de ser criança para ser adolescente, ela não vai mais querer brincar como ela brincava antes, né? Não vai ter mais a mesma fala, às vezes muda a fala. Existe a questão também de você saber lidar com as brincadeiras, onde muitas delas às vezes é bullying, você tem que estar passando para alguém que está sendo bullyingado em certas situações de sua vida, enfim. Então, são situações que caracterizam um desequilíbrio emocional, mas que você precisa buscar esse equilíbrio e essa segurança em alguém, especialmente na sua família, né? O sexto quesito, você vai relacionar as mudanças físicas descritas, escrevendo letra A para as meninas, letra B para os meninos, e AB, se for para menino e menina.
Então, aparecimento de barba para os meninos. Aumento de mama, meninas. Voz mais grossa, menino. Quadris arredondados, meninas. Ombros alargados, meninos. Aparecimento de pelos pubianos, meninos e meninas. E crescimento rápido, meninos e meninas. Então, as únicas lacunas aí que vai ter meninos e meninas são as duas últimas. Agora vocês vão sobre os órgãos genitais, que a gente também falou na aula passada. Vocês vão colocar os dois sinais aí dos genitais, que a bolinha com o tracinho para baixo é menino e a bolinha com a setinha para cima a bolinha com a setinha para baixo é menina e a bolinha com a setinha para cima é menino. Então, por exemplo, quem tem trompas? Meninas, né? Bota o símbolo da menina. Próstata, menino. Vagina, menina. Ovário, menina. Testículo, menino. Glândulas seminais, menino. Pênis, menino. Útero, menina. E tubas uterinas, menina. Então, vocês vão utilizar aí os símbolos correspondentes. No oitavo quesito, tem aqui uma imagem, falando aí, mostrando um esquema dos órgãos genitais masculinos e femininos. Vocês só vão preencher aqui na página seguinte. Os gametas masculinos são chamados de espermatozoides. São células sexuais armazenadas nos epidemos até o seu amadurecimento. Depois que amadurecem, eles passam pelos canais deferentes, pelo ducto ejaculatório e pela uretra. As substâncias que são produzidas pela próstata e pelas glândulas seminais formam o sêmen ou esperma no interior da uretra, junto com os espermatozoides. Esse líquido é conduzido para a uretra na região do pênis. Então, vocês vão completar com essas palavras aí que eu falei, essas lacunas. Aí temos aqui um outro esquema, né? Uma outra imagem, e vai dar continuidade ao próximo preenchimento. Aí os ovários, né, que no caso agora é o esquema feminino, contém os óvulos que já nascem com a mulher e produzem hormônios sexuais. Esses hormônios são o estrogênio e a progesterona. Após a puberdade, a mulher libera um óvulo por todo mês. Quando está maduro e, portanto, pronto para ser fecundado, o óvulo é conduzido até o útero por meio das tubas uterinas. O útero apresenta um meio adequado para o desenvolvimento do embrião. Se houver fecundação, o óvulo será expelido. Se não houver fecundação, o óvulo será expelido por meio da menstruação, através da vagina, canal com abertura para a região externa do corpo, protegido pela vulva, que é a parte exterior da vagina. Aí hoje nós vamos dar início agora à aula sobre reprodução humana. Mas antes de começar no livro, eu gostaria que vocês vissem um pequeno vídeo que eu separei para vocês falando sobre a reprodução humana, tá certo? Do ponto de vista biológico, o objetivo do sexo é a reprodução, ou seja, formar um novo ser a partir das informações genéticas do pai e da mãe. Em alguns seres, como os peixes e os anfíbios, a união entre óvulo e espermatozoide acontece fora do corpo. Já no caso dos répteis e mamíferos, a fecundação é interna, o que aumenta as chances da reprodução. A célula sexual do homem recebe o nome de espermatozoide.
Os espermatozoides são produzidos pelos testículos, que ficam em uma espécie de bolsa chamada escroto e também são responsáveis pela produção da testosterona, o hormônio que dá as características sexuais secundárias masculinas, tais como pelos no rosto, voz grossa e músculos desenvolvidos. Durante a relação sexual, os espermatozoides se misturam aos fluidos da vesícula seminal e à secreção leitosa da próstata, formando o sêmen. Depois de produzido, o sêmen passa pela uretra e é liberado pelo pênis, em um processo conhecido como ejaculação. Na mulher, a maioria dos órgãos sexuais se localiza internamente. Os ovários são responsáveis pela produção da célula sexual, o óvulo, e do estrogênio, o hormônio que dá características sexuais femininas, como o crescimento dos seios e o acúmulo de gordura no quadril e nas coxas. Os óvulos são liberados do ovário e vão para as trompas de Falópio, onde são fecundados. Depois, são encaminhados ao útero, que é onde o bebê se desenvolve. A vagina é responsável por ligar o útero ao exterior do corpo. É a presença da testosterona que determina o sexo do embrião. Se o hormônio for produzido, nascerá um menino. Se não for, nascerá uma menina. Os homens começam a produzir os espermatozoides na puberdade, enquanto as mulheres já nascem com seus óvulos prontos, mas só os liberam a partir desse período até a menopausa. De acordo com o ciclo menstrual feminino, a época mais propícia para a fecundação é a chamada ovulação. Nesse período, o óvulo se encontra nas trompas de Falópio a caminho do útero. Se for fecundado, a mulher engravida. Se não, ele morre e dá início à menstruação. No processo de fertilização, apenas um entre os milhões de espermatozoides liberados na ejaculação consegue vencer o desafio de cruzar o colo do útero e fecundar o óvulo. O óvulo fecundado recebe o nome de zigoto e se implanta na parede do útero, onde se desenvolve por 9 meses até o nascimento. Quando 2 embriões se desenvolvem simultaneamente no útero, a mulher dará à luz a gêmeos. Eles podem ser bivitelinos, quando os embriões se desenvolvem a partir de 2 óvulos diferentes, ou univitelinos, quando um único óvulo se divide e dá origem a 2 embriões. Existem várias formas de evitar a união entre o óvulo e o espermatozoide. Dentre os métodos de contracepção, os mais comuns são pílula, camisinha, DIU e espermicidas. Como tudo funciona? Explica como funciona a reprodução humana. Pronto. Agora eu gostaria que vocês pegassem o manual do aluno, na página 49, e nós vamos agora responder, né, as questões sobre o resuminho, né, que foi o vídeo que eu passei para vocês, e também algumas anotações e textos que tem aqui também no livro de vocês. Tá certo? Então vamos começar com a nossa leitura. A reprodução humana, o nascimento de um bebê. Então, nós vamos ver essas 2 fases, da reprodução até o nascimento do bebê. Masaru continuava conversando com seu pai quando Akimi apareceu com uma novidade. Masaru, o urbano ligou dizendo que a Fifi teve um filhotinho. Cada espécie tem um ciclo de reprodução, Masaru. Para você entender melhor, vamos continuar com a nossa conversa sobre o corpo humano. Antes disso, o menino tinha se admirado, né? Nossa, sério? Já Satiko engravidou antes da Fifi e o bebê ainda não nasceu. Então, essa observação aí que o menino tinha dado antes é que ele quis se referir a uma pessoa, né? A pessoa engravidou. E um animal aqui, né? Não sei se Fifi é um cachorro ou se é um gato, ou aqui não diz. Ele tem um período de gestação menor do que de uma pessoa, do ser humano. Então foi na hora que ele falou que cada um tem um período. Então, não é o mesmo período para animais e para as pessoas. O único animal que tem o mesmo período do ser humano, ou seja, da mulher, é a vaca. A vaca ela tem um período de gestação de 9 meses, onde existem outros animais que têm períodos mais de 9 meses, que é o caso se eu não me engano, da girafa, o hipopótamo, eu esqueci aí o outro tipo de espécie aí que passam
tem 10 ou 11 meses de gestação. A baleia aparece também, que tem mais de 9 meses, entre outros animais. Mas o único que é igual ao da mulher é a vaca. Então o senhor Akira perguntou ao filho se ele sabia por que a reprodução, seja de ser humano, ou de animal, ou de planta, é importante. O que você responderia a ele? Então a reprodução humana, ela é importante porque ela vai dar continuidade à espécie, né? Tanto a humana, quanto a animal, quanto vegetal. Se não tiver essa reprodução, a espécie poderia se acabar. Então é importante que as espécies, vamos assim, generalizar todas as espécies viventes, elas precisam se reproduzir para poder existir. Aí o texto fala: Masaru respondeu corretamente a pergunta do pai, pois já havia estudado a importância da reprodução dos seres vivos na escola. A grande dúvida dele naquele momento era como uma nova vida humana começa. Foi então que o senhor Akira começou a explicar a fecundação e a gravidez. Tá aqui, fecundação, a gravidez. Eu não vou me prender a este texto. Por quê? Porque no vídeo que eu mostrei a vocês, eles dão todos os passos, mostrou lá ludicamente a vocês como é que acontece essa fecundação até a gravidez. Então, nós não vamos ler esse livro, esse texto, a menos que depois vocês precisem para poder responder as outras atividades, tá certo? Vamos agora para a página 51. A dúvida de Masaru é a mesma de muita gente. A dúvida dele é: pai, você falou em embrião, mas já escutei pessoas dizerem feto. Qual é a forma correta, embrião ou feto? A dúvida de Masaru é a mesma de muita gente. O senhor Akira explicou a ele que a 8ª semana desde a fecundação chamamos o novo organismo de embrião e depois feto. Então, por exemplo, eu estou com 21 semanas, né? Então, até minha 8ª semana, eu estava gerando um embrião. Por que embrião? Porque o embrião ele ainda não tem formação concreta de feto. O feto já é o bebezinho formado. Então, a 8ª semana ele ainda é um cordão, aí a gente só tem a coluna vertebral, a cabeça, e não tem aparecido ainda os membros, nem superiores nem inferiores. Claro que o coração, desde o início, ele já está batendo ali e já levando todos os nutrientes para poder ser desenvolvido. Mas agora, com 21 semanas, né, que eu espero que a gente volte para a gente se ver e vocês curtir um pouco comigo, né? Vai ser que vai ser um pouco cansativo quando a gente voltar, porque eu vou estar, né, nos meus 6, 7 meses, vou estar bem pesadinha já, mas eu já carrego um feto, porque passou da 8ª semana, já é um feto. Por quê? Porque eu já vi na ultrassom que ele já tem a cabecinha, já tem o corpo, já tem os membros e já está se formando os órgãos. Então, toda uma preparação deixou de ser um embrião e agora passou a ser um feto. Então, até nascer, ele é um feto. Então, depois que ele nasce, aí ele é um bebê, porque ele saiu da barriga e ele é um bebê. Aí, pensando nisso, se Satiko está grávida de 6 meses, em seu útero há um embrião ou um feto? É o que eu acabei de falar, né? Pois 4 meses e 16 semanas já corresponde a um feto. A 9ª semana já é um feto. Antes da 9ª semana é embrião. Então, ela está carregando o feto. Então, a vida e o exame de ultrassonografia. É muito importante o exame de ultrassonografia. Inclusive, sexta-feira eu dei com a cara na parede, que a médica não veio, eu estou assim, querendo saber o sexo, ainda não deu para ver. Digo a vocês aí, as meninas principalmente, que estão torcendo lá na sala, que seja menina, eu ainda não sei. Eu vou ver se eu consigo descobrir essa semana, mas assim que eu descobrir, eu falo para vocês.
E a ultrassonografia, ela é um exame tecnológico muito importante hoje em dia. Antigamente as mulheres só sabiam o sexo do bebê quando nascia. Hoje, com a ultrassonografia, é possível ver tudo, até a fisionomia do bebê, ou seja, do feto, é possível ver dentro da barriga. Então, esse exame ele detecta tudo dentro do bebê, né? Vê os órgãos, vê o cérebro, vê as partes do corpo, né? Se está tudo no lugarzinho. Então, esse exame é um exame tecnológico que ele surgiu na década de 40, né? Mas muitas pessoas não tinham acesso. Hoje é acessível, mas muitas vezes não tinham acesso. Então tem aqui, observe na página 52. Observe a imagem abaixo, que é uma ultrassonografia 4D, né? E tem as tecnologias aí que foram avançando, né? Que já veio até colorido, né? Antigamente via só preto e branco, agora já veio colorido também. O que você acha que o bebê está fazendo? E aí, olhando para essa foto aí, tá bem nítida, dá pra gente ver perfeitamente o que é que o bebê está fazendo aí dentro do útero da mãe. Então, se vocês prestarem atenção, ele pode estar sorrindo, né? Na minha opinião, ele está sorrindo. Ele pode estar bocejando, pode estar soluçando, ele pode estar mostrando a língua, pode estar abrindo e fechando os olhos e a boca. Então, é possível, né? Porque lá na hora do movimento, identificar esses tipos de ações do bebê numa ultrassonografia. Aí tem aqui a gestação, período de desenvolvimento do bebê. Aí tem aqui a conversa, né? E Satiko foi ao encontro de Masaru e Akira, pois eles estavam demorando em sua conversa. E já era hora de saírem para comprar algumas coisas para o quarto do bebê, para quando o bebê nascesse. Então tem aqui, ela aqui está grávida, né? Está conversando. E aí começa a surgir as dúvidas, né? Oi, Satiko, você chegou bem na hora em que eu ia explicar o desenvolvimento dos bebês. É justamente sobre esse assunto que eu ando lendo nos últimos meses. Satiko, no seu livro, diz como o bebê se alimenta e se mantém vivo no útero. Então é outro mistério da vida, né? Imagine que tudo que eu como, o meu bebê come também. Tudo que eu sinto, o meu bebê sente também. Todas as faltas de nutrientes, se eu não tiver no meu corpo, o meu bebê vai sentir a falta também. Então, tudo está ligado à mãe, né? Então, a mãe, ela carrega em seu ventre uma vida. E essa vida, ela precisa de nutrientes, ela precisa de cuidados para poder nascer saudável. Então, aqui, você faz ideia porque Satiko pediu isso a Masaru? Qual a hipótese que vocês têm aí? Pediu, porque existiam as dúvidas, né? Ele queria esclarecer as dúvidas. E nada melhor do que quem está grávida para poder tirar algumas dúvidas, assim sabendo informar. O que você vê ao olhar para o seu umbigo? Esse umbigo é uma cicatriz. Todos nós temos umbigo, porque nós temos essa cicatriz de que um dia fomos gerados no ventre da nossa mãe. Então, ninguém na Terra veio de outra coisa a não ser da mãe, de outro lugar, né? A não ser o primeiro homem, a primeira mulher do mundo, foi Adão e Eva. Aí foi outra história, foi Deus quem criou. E mesmo assim, eu acho que Deus deu, não sei dizer esse detalhe, mas talvez eles foram criados com um umbigo. Porque esse umbigo era o cordão umbilical, que se unia à placenta, e essa placenta, ela tem todos os nutrientes para alimentar o bebê, né? Não é que eu vou comer o biscoito e meu bebê vai comer o biscoito dele, ele vai comer os nutrientes, o que vai estar no meu sangue, que vai para a placenta, que vai entrar pelo cordão umbilical para nutrir o meu bebê. Então, digamos que uma grávida ela não tenha hábitos saudáveis de alimentação,
Então, certamente o seu filho vai sofrer com maus hábitos de alimentação. Então, ela contou a Massaru que o nosso umbigo marca o lugar onde estivemos ligados à nossa mãe, através do cordão umbilical. Durante toda a gestação, o cordão umbilical formou-se longo no início da gestação. É responsável pelo transporte de nutrientes e gás oxigênio para o feto e das excretas, resíduos que devem ser eliminados do organismo. E gás carbônico, o gás carbônico do feto para o corpo da mãe, a fim de que este os elimine. Esse cordão está conectado à placenta, local onde troca as substâncias entre a mãe e o umbigo ao feto, embrião ou feto. Outra estrutura muito importante é uma bolsa cheia de água, denominada amnion, onde o embrião ou feto fica mergulhado. Assim, ele não sofre a ação do choque dos movimentos bruscos, como uma queda da mãe, nem ocorre o risco de desidratação. Satiko pegou o livro que estava lendo sobre o desenvolvimento do bebê dentro do útero e mostrou a Massaru as seguintes imagens. Então, ela mostrou aqui as imagens, que no livro você deve estar coloridinho, bem bonitinho, como é o desenvolvimento a cada mês, né? Então, cada parte ali, cada momento da gestação, ele é único e ele é importante, porque vai nutrir aquele bebê na barriga. Satiko e Massaru explicou a Massaru que o desenvolvimento do bebê acontece mês a mês, durante toda a gravidez. É ideal que a gestante tenha acompanhamento médico e realize exames para monitorar a saúde do bebê. Esse acompanhamento é chamado de pré-natal. É que eu estou fazendo, graças a Deus. Ao chegar a 38 semanas, né, 38ª semana de gestação, os ossos do bebê já estão bem resistentes e os órgãos completamente formados. Nesse momento, o feto já consegue controlar sua própria respiração. Em torno de 40 semanas, ele está pronto para nascer. Então, o prazo final é de 37 a 40 semanas, esse bebê pode nascer. Então, chegou a 37 semanas, o bebê pode nascer a qualquer momento. Aí vem aqui. Satiko, página 54. Satiko, seu bebê ainda tem um longo caminho a percorrer até nascer. Sim, e vou precisar muito da ajuda de todos vocês, pois essa barriga vai ficar ainda mais pesada. Satiko está certa, pois, conforme o tempo de gestação vai passando, a gestante apresenta dificuldades em realizar algumas tarefas. Por isso, o apoio da família é fundamental. Aí, o nascimento e o novo ser. O nascimento do irmãozinho é um momento muito esperado por Massaru e Akin. Por isso, o menino resolveu perguntar a Satiko como ela saberá que chegou a hora do parto. Ela então explicou que quando o bebê está pronto para nascer, acontecem alterações hormonais no corpo da mulher, que induzem o útero ao trabalho de parto por meio de contrações musculares. Da musculatura, né? Musculares. Perda de água do amínio, que a gente chama líquido amniótico, né? Também conhecido, e alargamento da bacia. É por meio desses sinais que a mulher já sabe que a hora tão esperada chegou. Então, existe também um procedimento de cesariana, né? Que é quando a mulher ela não tem condições de ter um parto normal. Então, ela tem que fazer uma cirurgia para poder tirar o bebê. Então, o bebê ficou atravessado, sentado, está enrolado com cordão umbilical, né? Então, existem outros fatores de risco, pressão alta da mãe, que pode levar a uma cesariana.
que é um parto induzido, que é um parto que é um caso cirúrgico. Hoje em dia existem várias campanhas para que a mulher ela tenha o seu filho normal, porque o parto normal ou parto natural é a forma mais eficaz não, mais natural, né? Tanto para a mulher quanto para o bebê, em relação a conforto, não vou dizer das dores, né? Mas depois que nasce, a mãe não vai precisar ter dores, não vai precisar cuidar de uma cirurgia, né? Que vai de um canto ao outro, das extremidades da barriga. E existe uma série de cuidados quando o parto é cesariano em relação ao normal, que é mais maleável, né? Então, a hora do bebê nascer se chama parto, né? Aí tá mostrando aqui as duas formas do parto, como nasce normal e como nasce cesariano, que é pelo corte na barriga e não pela vagina, como o parto normal. Aí, após o nascimento do bebê, o bebê começa a respirar sozinho e passa a ter necessidade a ser alimentado. Então, não existe mais aquele cordão umbilical, então ele vai ter que ser alimentado pelo leite materno, né? No início, leite materno. E quando acontece a mãe não ter de jeito nenhum leite, aí sim são aqueles leites industrializados similares ao leite materno, onde nenhum deles substitui o leite materno. O materno é mais importante. Aí nesse momento o cordão umbilical já pode ser cortado e o alimento ideal para o bebê é o leite materno, como eu falei. Então Massaru sabe que nasceu de parto normal. E você? Qual foi o parto que você nasceu? Então você registre aí, procure saber da sua família e registre como foi esse seu parto. Aí tem aqui a chegada de um novo membro à família, né? Que tem várias situações que você vai passar ali com aquele novo serzinho, precisando de você, aí chora, não sabe dizer se está sentindo dor, você vai ter que tentar adivinhar, né? E aí existem várias situações que você vai ter que aprender a lidar com esse novo serzinho aqui na nossa barriga. Aí temos aqui um cartaz na página 56 que incentiva a amamentação, né? Que a amamentação é um ganho para a vida, por quê? Porque a mãe, ela passa a gestação todinha formando esse leite, onde existem vários nutrientes nele que vai blindar o filho de vários tipos de doenças, né? Então, assinale o tema central dessa conscientização, né, que é a amamentação. E na sua opinião, por que a campanha é importante? É importante porque existem pessoas, ainda existem mães, que não querem amamentar por certos tipos de preconceito, ou de tabus, né, vamos falar assim. Eu não quero que meus seios fiquem deformados. Eu vou ficar com seios cheios de estrias. Acontece de mãe terem esse tipo de ignorância, não pensar no seu filho e ele já nascer tomando mamadeira. Então, essa campanha é para que mostre que até 2 anos de idade, o ideal é que o bebê só mame. Claro que com o amadurecimento desse bebê, você não vai ficar dando só peito a ele, né? Você vai acrescentando, porque lá naquele leite da mãe tem anticorpos, tem vitaminas, tem minerais, tem tudo para uma vida saudável para o bebê. Então, às vezes, o artificial, ele vai dar cólica, ele não vai ter os mesmos nutrientes que o leite materno tem. Então, o slogan aí, explica o significado do slogan dessa campanha amamentação, um ganho para a vida toda. Então, esse slogan aí não é por acaso. Esse slogan aí, que é a frase principal sobre a amamentação, é conscientizando que uma criança, desde bebê saudável, que ela foi amamentada, ela vai crescer saudável, sem nenhum problema de saúde assim, visível. Claro que vai acontecer também de a mãe não ter condição, né, de amamentar por algum motivo, às vezes antibiótico, né?
às vezes não produziu leite. Existem inúmeras coisas também que pode acontecer da mãe não ter leite. Então é natural que eles vão tomar o leite artificial. Isso também não quer dizer que o bebê não vai ser saudável, né, minha gente? Existe todo um acompanhamento pediátrico para poder esse bebê crescer saudável. Identifique e escreva os verbos que expressam ordem ou pedido, caracterizados no cartão. Então, é amamente, dê, busque. Né? É ordem. Amamente, dê e busque. Se você tem condições de amamentar, né? Se a mãe tem condições de amamentar, por que não amamentar? Então, essa campanha aí é bem interessante. Então, anote 3 transformações que ocorrem no corpo dos meninos e 3 que ocorrem no corpo das meninas durante a puberdade. Então, isso aí é só exercitando, né? Os assuntos que nós já vimos. Aí vocês vão colocar aí quais são essas mudanças que nós já falamos no início. O segundo, leia com atenção as frases a seguir e classifique verdadeiro ou falso. E corrigir depois as que estão falsas. Então vamos lá. A primeira é verdadeira, que diz: na adolescência, os jovens passam por muitas mudanças físicas, biológicas e emocionais. Então é verdade. Aí, meninos e meninas entram na adolescência no mesmo tempo. Então vocês vão corrigir essa daí. Está falsa e vai dizer não. Meninos e meninas entram na adolescência em idades diferentes. Meninos por volta dos 12 anos e as meninas por volta dos 10 anos. Então, as meninas elas entram nesse período mais rápido, às vezes até antes dos 10 anos. Eu já tive alunas que menstruaram com 8 anos, entenderam? Tiveram toda a preparação psicológica depois disso, né? Que a mãe que já tinha casos na família, e ela passou a conviver com todo mês lá, aquela visitinha lá das meninas a partir de 8 anos de idade. Então, não tem uma idade assim também que seja concreta, não, é a partir, por média, né? A idade em que os adolescentes inicia é uma regra, não é uma regra, pois cada indivíduo amadurece no seu tempo. Verdade, que eu acabei de falar. Durante a adolescência acontece a puberdade, também é verdade. Então, a única aí que não é verdade é a segunda, que cada criança, o menino e a menina são em momentos diferentes que acontece a puberdade. No terceiro quesito, a gente agora vai falar sobre os genitais masculinos. Então, vamos aí mostrar os genitais masculinos e femininos. Os masculinos, nós temos aí na primeira coluna à esquerda, a minha esquerda, né? A minha esquerda. Temos a uretra, testículos e pênis. Na minha direita, que vai ser a sua direita, você está de frente com o livro, bexiga urinária, próstata e ducto deferentes. Agora, o feminino. Da minha esquerda tem tubas uterinas e ovários. A minha direita tem útero, colo do útero e vagina. Quarto quesito. O encontro do espermatozoide com o óvulo no interior do corpo da mulher é denominado fecundação. Então, a partir do momento que encontrou o espermatozoide e o óvulo, e está no útero, no interior do útero, houve aí a fecundação. Esse processo é a união de células reprodutoras femininas e masculinas que ocorre a partir do sistema reprodutor feminino. Na parte, né? Em que parte acontece isso aí? Então, a primeira parte é lá nas tubas. Vamos fazer de conta que essa minha mão aqui é onde fica o óvulo, que é no ovário, né? Que é o ovário onde guarda o óvulo. Aí aqui é a tuba uterina é que vai levar esse óvulo amadurecido até o útero, que é um lugar maior, esponjoso. Ele vai ficar lá, pronto para receber um espermatozoide através da relação sexual. Então, é impossível que uma mulher engravide sem uma fecundação do espermatozoide. Então, nos casamentos de homem com homem, mulher com mulher, por exemplo,
não vai nascer filhos, porque entre essa relação aí não existe o órgão e nem existe a fecundação, né? Se existir da mulher, mas não tem a participação do homem. Então é necessário que, para que haja fecundação, exista a participação do homem e da mulher. Deixando bem claro isso aí. Resolva o enigma e descubra o nome da estrutura que protege o bebê com a ação de choque bruscos e risco de desidratação. É o amínio, né? O amínio aí. O amínio, que é o líquido amniótico. E os processos de nutrição, excreção e trocas respiratórias do embrião ocorrem na placenta. Na imagem 7, vocês vão também aí, de acordo com o número, colocar o nome das partes aí onde fica gerando o bebê. Então, essa parte maior, né, grande, que ela estica, é o útero. O emínio ou bolsa de líquido amniótico é o 2. Esse líquido que envolve dentro. O 3 é a placenta. O 4 é o cordão umbilical. E o 5º é o feto. Observe as imagens abaixo e explique o que acontece em cada tipo de parto. Então, o que tem lá a explicaçãozinha, está explicando que no parto normal, as contrações empurram o bebê em direção à vagina até que ele saia. Então, essa é a ação de um parto normal. No parto cesáreo, o bebê é retirado do útero por meio de uma cirurgia. Aí, quando chegou o momento do parto de uma amiga de Satiko, ela não teve a opção de ter filhos naturalmente. Qual a solução desse caso? Em que situação e tipo de intervenção pode ser feito? Então, o que pode ser a cesariana, né? Parto cesáreo. Por que cesáreo? Porque foi um médico chamado Augusto Cesário que fez a primeira cirurgia obstétrica para tirar um bebê. Então, por causa do nome desse médico, obstetra, muitos anos atrás, aí esse parto ficou conhecido como parto cesáreo. Ele indica em situações em que o médico verifica que o bebê e a mãe não apresenta condições de suportar um parto normal. Então, se existem alguns fatores biológicos, né, ou até de saúde, risco, então o médico vai fazer uma cesariana, tá bom? Aqui só tem aqui um resuminho e nós terminamos o nosso assunto de ciências da primeira unidade, certo? Então, vou deixar para vocês fazerem a atividade da página 18 até a página 20 do caderno de atividades, certo? Então, fiquem com Deus, qualquer coisa releia os assuntos para poder responder as questões e não esqueçam de marcar suas dúvidas lá de matemática para poder preparar a aula de revisão na terça-feira que vem, certo? Fiquem com Deus e até amanhã.